Romanos capítulo 2. Todos acharam? Romanos capítulo 2, nós vamos meditar nessa manhã no versículo de número 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Feche os teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, por estarmos diante, Senhor, desta mesa, que agora, ó Pai, simboliza a Tua morte sacrificial, e nesta manhã nós trazemos em nossa memória. Obrigado pelo privilégio de sermos adotados por Ti como filhos amados, Pai. Obrigado, Senhor, tudo fazemos nesta manhã para a Tua glória. Fala conosco, Senhor, nós necessitamos ouvir a Tua voz e colocá-la em prática na nossa vida. Tudo fazemos, tudo te pedimos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Aqui nesse contexto, no capítulo 2, Paulo fala sobre a justificação. Fala sobre a justiça de Deus e que todos serão julgados de uma forma ou de outra forma. Porque logo à frente ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos serão julgados pelo pecado que adentrou na humanidade. E aqui nesse versículo 11 ele diz que Deus não há acepção de pessoas, porque Deus, ele é imparcial, ele não é um ser parcial que privilegia alguns em detrimento de outros. A palavra acepção significa preferência por alguém, preferência por pessoas em razão da sua classe social, da sua posição, da sua qualidade ou dos seus títulos que obtém. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas o homem faz acepção de pessoas, porque já está intrínseco na sua natureza. E um dos significados também de acepção é preconceito. Preconceito é emitir um julgamento antes de conhecer algo ou alguém. Preconceito e julgamento estão ligados. Então, o preconceito é você emitir um julgamento de algo ou de alguém que você não conhece. Você julgar alguém porque você tem os seus padrões. Preconceito sempre existiu depois da queda do homem. Preconceito, se nós formos analisar a história e a Bíblia, ela sempre existiu entre povos, raças, religiões, nações, homens do mesmo povo, homens da mesma cultura e mesmo dentro da própria família. Existe o preconceito, o julgamento e muitas vezes a acepção. Hoje nós vivemos numa sociedade preconceituosa. É latente aos nossos olhos o preconceito que as pessoas sofrem, que as religiões sofrem, que as pessoas menos favorecidas sofrem. Às vezes nós nascemos dentro de uma família preconceituosa. Nós crescemos e aprendemos certas coisas que não são a realidade, não expressam a verdade e, pelo contrário, são ruins.
para a nossa vida, para o nosso ser. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela condena o preconceito. A palavra de Deus, ela condena fazer acepção de pessoas. E se nós olharmos aí para a sociedade, quantos preconceitos existem? Preconceitos de raça, de formação, preconceitos de cor. Uma das raças que sofre mais preconceito entre o mundo todo é a raça negra. Martin Luther King foi um ícone ali da batalha nos Estados Unidos. Martin Luther King era um pastor batista e ele foi um ícone da resistência ao preconceito, ao racismo. Ele era preto, foi originário, de uma família negra, e ali o preconceito nos Estados Unidos era terrível. Nós até assistimos aquela peça Rua Azusa, e ela expressa o preconceito que havia. Tamanho era o preconceito que o branco não poderia se sentar do lado de um negro. Tamanho era o preconceito que o branco não poderia tomar o mesmo ônibus que o negro. Tamanho era o preconceito que o negro não tinha acesso à educação, às salas de aula. E quando era permitido, ele ficava de fora da sala de aula, ouvindo o que o professor falava, porque ele não poderia estar dentro da mesma sala de aula do que um branco. E nós vivemos numa sociedade preconceituosa. Muitas famílias, quem não ouviu na sua própria família um preconceito contra o negro? Nós ouvimos isso. O preconceito ele foi ensinado, o preconceito ele foi vivido muitas vezes no nosso lar, na nossa família, e isso adentra no nosso coração, e nós criamos conceitos. E por criarmos conceitos referentes a alguém, ou alguma religião, ou algo que nós não conhecemos a raiz ou profundamente, que nós criamos os preconceitos. Na Índia é um país preconceituoso. Lá é dividido em castas a sociedade, e a mais baixa são os Dalits. Os Dalits, eles nascem naquela sociedade mais pobre, mais miserável, e eles não podem subir para um cargo maior, ter um cargo melhor, ser alguém na vida, porque eles foram, segundo o preconceito deles, a ideologia deles, a crença deles, que eles têm que morrer daquela forma, servindo os que têm mais poder, os que são mais conceituados na sociedade. Muitas vezes nós temos preconceitos de quem tem uma cultura diferente, mesmo dentro do nosso país, São preconceitos às vezes embutidos, Quem nunca ouviu falar, com todo respeito aí, vamos falar o que realmente acontece. Fala-se que os baianos são sossegados, tranquilos. Cria-se um preconceito, Tem até piadinha de baiano. O baiano é sossegado, o baiano, fica bem tranquilo, não está nem aí na hora do Brasil. Quem nunca ouviu falar que os cariocas só gostam de praia, não gostam de trabalhar? São preconceitos. Também falam de preconceitos de paulistas, no mesmo povo, na mesma raça. Cria-se preconceitos, às vezes embutidos. Às vezes nós temos preconceitos de quem fala diferente, preconceitos de quem tem formação diferente, preconceitos de quem vem de lugares diferentes. Nós vemos ainda nas reportagens, na mídia, bolivianos que vêm para o Brasil trabalhar sofrendo preconceitos, brasileiros não querendo que os venezuelanos venham para o Brasil, porque existe um preconceito. Dá-se até um nome para esse tipo de preconceito, que é xenofobia. Você ter fobia, você não gostar
de pessoas estrangeiras na sua nação. Julgamos pessoas porque estão fora do padrão que nós vivemos, aprendemos e achamos que deve ser. Pessoas que falam às vezes diferente da gente, a gente já cria um preconceito. Chega alguém falando uma gíria perto de nós, você já tem um preconceito da pessoa, não é? Ô mano, é isso, é aquilo, mano. Não sei falar também, que eu não falo gíria, né? Tem até um testemunho, né, do irmão que falava muita gíria e aceitou Jesus, se converteu, ele foi contar um testemunho. Disse: irmãos, Deus me libertou, me salvou, né? E a primeira coisa que ele fez foi me libertar da gíria e depois ele me descolou um trampo. Então as pessoas têm, né, esse preconceito às vezes das falas das pessoas. Você cria um preconceito, né, da pessoa. Nós temos preconceitos da aparência das pessoas. O preconceito, ele olha a aparência e julga. Às vezes nós julgamos as pessoas pelo modo que ela se veste, julgamos as pessoas pela roupa que ela está usando, que no meu padrão você tem que usar esse tipo de roupa. Esse tipo de roupa já está fora do meu padrão. Se chegar alguém com um terno cor-de-rosa, calça amarela, camisa azul, você já vai ficar olhando para ele assim: meu Deus do céu, esse aí, será que ele veio do circo? De onde será que ele veio? Então a gente tem esses tipos, né, de preconceitos. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele não olha a aparência. Graças a Deus que o nosso Deus não olha a aparência. Amém. Graças a Deus que o nosso Deus não é preconceituoso. Graças a Deus que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para dentro da pessoa. Ele olha o que vai dentro do coração. E isso se expressa, né, claramente, se aflora ali na unção que Davi recebeu no momento em que Samuel foi chamado por Deus e disse: vai até a casa de Jessé e ali você vai ungir. Eu vou mostrar para você, Samuel, você vai ungir um dos filhos de de Jessé. Samuel foi à casa de Jessé, melhor dizendo, né? E você vai ungir um dos filhos dele que eu vou te mostrar. E diz a palavra que Samuel, chegando até a casa de Jessé, falou para ele: chama os teus filhos, que Deus vai ungir um deles como rei. E o primeiro que se apresentou foi Eliabe, um homem de guerra, um homem aparentemente formoso, alto, forte. E Samuel já olhou pela aparência. É esse aqui, Samuel falou. Esse é o ungido do Senhor. Esse é o escolhido do Senhor. Julgou pela aparência. Aí Deus vai falar para Samuel: não, Samuel, não é esse. Porque o homem olha a aparência. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas eu vejo além. Eu vejo mais profundo. Eu vejo o que vai no coração. Glória a Deus. Eu vejo a intenção. Eu vejo a sinceridade. Eu não julgo a aparência. Não é esse. E assim diz a palavra que foi passando nos seus filhos. E aí Samuel já não falou nada, né? Já esperou. O primeiro ele já achou que ela era aparência e só foi consultando Deus. Deus falou que não. E depois chegou para Jessé: mas acabou os seus filhos? Aí Jessé disse: não, ainda tem mais um lá, um pequenininho lá, mais novo, que não é guerreiro, que é apacentador de ovelhas. Na própria casa de Jessé, o pai exercia um preconceito, né, contra o filho. Chamou todos os filhos, menos Davi, porque ele tinha um preconceito. Ele julgava que Davi não era capaz. Ele julgava que Davi não seria capaz de ser um rei. Julgou pela aparência. E Samuel disse: traga ele. Trouxe, e Deus falou: é esse mesmo.
menorzinho, uma aparência, né, tem, diz a palavra que ele tinha, ruivo, bonitinho, pequenininho, mas é esse aí que eu vou usar, esse que vai ser ele. Glória a Deus. Porque eu conheço o coração dele, eu sei daquilo que ele é capaz. Deus não olha para a aparência. E nesse capítulo 16 diz: não atentes para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi sofreu um preconceito dentro da sua família, pelo seu pai e pelos seus irmãos também, posteriormente, que zombaram dele. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Muitos podem te julgar, muitos podem olhar para você e não dar nada para você. Muitos podem olhar para você e falar: esse aí? De repente não se formou, não estudou, esse aí não vai ser nada na vida, esse aí não tem capacidade para ser nada. Muitas vezes as pessoas olham para nós e nos julgam, às vezes dentro da nossa parentela, às vezes dentro da nossa igreja, pessoas olham para nós e falam: você não vai ser nada. Mas eu quero falar para você que Deus olha o teu coração. Deus não vê a tua aparência. Deus olha para dentro de você e diz que você é capaz, que Ele vai te usar, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te prosperar, que Ele vai te capacitar. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Para Deus não tem aparência. Eu sou fulano de tal, eu sou não sei quem. A posição para Deus não significa nada, a aparência para Deus não significa nada, o poder para Deus do homem não significa nada. Deus olha para o coração. Deus não faz acepção de pessoas. E Davi sempre sofreu preconceitos. Lá na frente, quando Golias se apresentou para desafiar o exército de Israel, Davi se apresenta ao rei Saul e diz: rei, ninguém quer ir. O chefe do exército não quer ir, os soldados não querem ir, os valentes não querem ir, mas eu vou, porque esse aí está afrontando o exército de Deus vivo, está afrontando o nome do Senhor, então eu vou. Aí Saul olha para Davi e diz: Davi, não poderás ir. Você não pode ir, Davi. Você não pode ir, Davi, porque você é pequenininho, você não é um homem de guerra, você é um pastor. Aí Davi fala: não, mas eu como pastor, eu enfrentei um leão, matei um leão, enfrentei um urso e matei um urso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sempre sofreu preconceito. No momento da batalha, Golias olha para Davi. Davi ali vestiu a armadura, mas não se sentiu bem, era muito pesada para ele, não estava acostumado, e ele pegou o seu cajado e pegou ali a sua funda, pegou ali umas pedrinhas, e aí Golias olha para Davi e diz: sou eu um cachorro, sou eu um cão, para você vir com um pedaço de pau? Eu vou te matar, vou arrancar tua cabeça, vou jogar você para os pássaros comerem. A aparência olhou para Davi e falou: quem é você para me enfrentar? Quem é você, Davi? Quem é você? Eu sou o campeão dos filisteus, eu sou o mais forte, eu sou o gigante e você é um pequenininho. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz daquele que nós julgamos fracos, homens valentes e homens fortes. Amém. Deus levanta homens que nós julgamos que não são nada, para que eles se levantem e venham glorificar o nome do Senhor. Amém. Davi não era nada, mas ele tinha o mais importante, que era a presença de Deus, que era o cuidado de Deus, que era a unção de Deus.
Davi era o escolhido de Deus. Por isso que Davi foi um dos homens mais valentes que já existiu do povo israelita, do povo judeu. Deus, Ele faz de homens que aos nossos olhos não são nada, homens de honra, homens valentes e homens de posição nele, em Cristo Jesus. Amém. O preconceito pode nos tornar legalistas e religiosos. Os fariseus levaram Jesus à cruz pelos preconceitos dele. Eles tinham um preconceito da onde Jesus veio. Jesus veio da Galileia, vem alguma coisa boa de lá? Mesmo dentro do povo judeu, eles tinham preconceitos entre eles, entre regiões. A Judéia, que era, a preferida, a Judéia que era ali, que eles consideravam que era, berço, mas veio da Galileia, coisa boa não vem. Eles sofriam, Jesus sofria preconceito, eles tinham preconceito de Jesus pelas pessoas que Jesus andava. Onde já se viu andar Jesus com pecadores, com prostitutas? Onde já se viu Jesus andar com cobradores de impostos? Julgavam Jesus pelas suas palavras, tentavam incriminar Jesus porque eles tinham preconceitos, se tornaram religiosos, se tornaram legalistas. Havia preconceitos entre judeus e samaritanos, e esse preconceito levaram eles ao legalismo. Eles não podiam ficar junto de um samaritano. Os irmãos sabem, de todo o contexto, da onde os samaritanos vieram, de uma mistura de povos, quando o reino do norte, Israel, foi dominado pela Síria, e a Síria trouxe povos para habitar em Samaria e levou os judeus para habitar em outros lugares, outras regiões. Ali houve aquela miscigenação, aquela mistura, e o povo que permaneceu ali, em Judá, tinha preconceito, e os samaritanos não conversavam com os judeus, os samaritanos não podiam falar com os judeus. Então havia aquele preconceito que levou àquele legalismo. Havia preconceitos no início da igreja entre judeus e gentios. Havia preconceito dos cristãos judeus com os cristãos que não eram judeus, os que eram da circuncisão e os que não eram da circuncisão. Em Atos capítulo 10, fala que Deus começou a quebrar esses preconceitos. Diz aqui em Atos 10 que Pedro, ele subiu para orar no telhado da casa, num quarto separado, e ele começou a orar, e Deus deu uma visão para ele em que descia dos céus um vaso, como se fosse um pano assim, mais ou menos, que diz a palavra, e nesse pano e nesse vaso descia vários tipos de animais, répteis, aves, quadrúpedes, todos os animais que eram considerados imundos para o judeu. E Deus nessa visão fala para Pedro: come esses animais. E Pedro diz: eu não vou comer isso, eu nunca comi isso. Judeu não come isso, isso é coisa imunda, isso é coisa comum. E Deus na visão diz para Pedro: não faça comum aquilo que eu já purifiquei. Falando que Deus estava quebrando a barreira que os judeus tinham daqueles que não eram judeus, porque Cristo ele veio quebrar certas barreiras, Cristo veio quebrar os preconceitos entre os povos. E diz a palavra que Deus disse para Pedro
que dentro de alguns instantes viriam alguns homens e o levariam até a casa de Cornélio, e assim foi feito. E ele chega na casa de Cornélio e começa a pregar o Evangelho, começa a pregar a palavra, e diz a palavra que o Espírito Santo vem sobre aquelas vidas, sobre a família de Cornélio e seus amigos, e eles são batizados no Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, depois eles passam pelas águas. E tamanho era o preconceito que depois no capítulo seguinte, no capítulo 11, Pedro ele teve que ir a Jerusalém dar explicação porque ele havia entrado dentro da casa de um homem, de uma família que não era do seu povo. E aí ele é questionado, e aí Pedro ele fala tudo o que aconteceu. E depois no final eles conseguem compreender, conseguem entender, e ali se começa a quebrar os preconceitos que haviam entre eles. Deus ele quer quebrar todo o preconceito que existe no mundo, na sociedade e na nossa vida. Deus não faz acepção, mas muitas vezes nós fazemos. Se Deus julgasse pela aparência como nós, irmãos, jamais prostitutas, bandidos, assassinos, homens ruins, homossexuais seriam restaurados e perdoados. Se Deus julgasse como nós julgássemos, se Deus olhasse como nós olhássemos, esse tipo de pessoas que são considerados a escória da sociedade, eles jamais seriam salvos, porque nós temos preconceito, nós fazemos acepção de pessoas, nós damos preferência para pessoas que pensam que são iguais a nós, e não damos preferência, fazemos acepção de pessoas que pensam diferente, que são diferentes, que pertencem a uma classe diferente de nós. Será que se nós olhássemos como Deus, melhor dizendo, se nós tivéssemos a nossa ótica, a nossa visão, será que essas pessoas seriam salvas? Será que nós perdoaríamos Manassés como Deus perdoou? Manassés foi capaz de, um rei conhecendo a Deus, servindo a Deus, foi capaz de servir a outros deuses e até mesmo oferecer os seus próprios filhos em holocausto para esses deuses. E mesmo assim Deus perdoou. Deus perdoou. A graça veio sobre Manassés e Deus perdoou. Será que nós perdoaríamos pessoas desse tipo, com essa atitude? Será que nós perdoaríamos Saulo, que matou cristãos, perseguiu a igreja? Será que nós perdoaríamos Mateus, que explorava, Zaqueu, que enganava o povo? Será que nós perdoaríamos Davi, que traiu, que adulterou, que pecou contra o Senhor? Será que nós faríamos isso? Mas graças a Deus que Deus, Ele não olha como o homem olha. Amém. Deus não vê como o homem vê a aparência que está externo, mas Deus vê o coração. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: como nós reagiríamos e como nós vamos reagir quando Deus enviar uma pessoa bêbada aqui dentro da igreja? Como nós vamos agir, como nós vamos tratar de uma pessoa que entra drogada aqui dentro da igreja? Como nós vamos agir se uma prostituta entrar dentro da igreja? Como você vai agir? Você vai ter o teu preconceito, o teu padrão, você vai olhar como o homem olha, como você vai reagir se entrar um macumbeiro aqui dentro da igreja, alguém que professa uma fé diferente tua? Você vai ter preconceito dele? Como você vai agir? Ou você vai agir como Deus olha?
recebendo com amor, né? Com carinho, independentemente de quem é, sabendo que todos merecem o mesmo respeito, o mesmo amor, o mesmo carinho, porque são pessoas importantes para Deus, são pessoas que com certeza irão ser mudadas e restauradas por Deus. Julgamos e temos preconceito sem conhecer a pessoa, sua história, sua origem. Por trás de cada pessoa sofrida tem uma história traumática. Pessoas que não tiveram aquilo que nós tivemos, não tiveram pais, não tiveram mães, foram abusadas, foram maltratadas, foram jogadas na rua, foram abandonadas. E tudo tem uma história por trás daquela pessoa. Tem pessoas que são retraídas, que são fechadas, pessoas que são agressivas, que se defendem não porque querem, mas porque tiveram traumas. E elas carregam sequelas dos seus traumas, da sua infância, do seu passado, e muitas vezes nós olhamos e temos preconceito, julgamos, mas esse fulano é desse jeito, aquele fulano é daquele jeito, aquele fulano é desse jeito, mas não sabemos e temos preconceito. É isso, você teve um julgamento de alguém sem conhecer, por que a pessoa é daquela forma. Nós julgamos, muitas vezes nos afastamos, não ligamos, abandonamos. Todos merecem o mesmo respeito e o mesmo amor. Eu anotei aqui: Deus vai salvar pessoas que jamais acharíamos que seriam salvas. Deus vai salvar pessoas que jamais acharíamos que seriam salvas, porque nós olhamos a aparência. Esse aí não tem jeito não. Esse é coração obstinado, coração duro, ninguém muda ele. Esse aí vai se converter nunca. Nós pensamos, nós agimos assim, nós falamos isso, muitas vezes não em palavras, mas dentro do nosso coração nós achamos isso. Esse aqui não tem mais jeito não. Deus, Ele vai salvar pessoas que jamais nós acharíamos que seriam salvas, porque Ele não faz acepção. Ele olha o coração. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Soberano. Palavra diz que acepção de pessoas é pecado. Sabia disso? Fazer acepção de pessoas é pecado. Tiago, ele expressa muito bem isso e diz o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento da igreja entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com uma sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, ele dissertes: assenta-te aqui, num lugar de honra, e dissestes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? No 9 ele diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Olha a seriedade de, às vezes, atos que nós fazemos inconscientemente, ou porque foram criados dentro de nós. A Bíblia diz que é pecado você fazer distinção de pessoas, acepção, privilegiar alguém em detrimento de outro, ser parcial. É pecado você tratar alguém bem pela aparência, pela sua condição, e desprezar aquele que não tem condição, e desprezar o pobre. Aqui Tiago ele fala claramente:
que a igreja, que o povo de Deus não pode fazer acepção de pessoas. Todos são iguais. Para Deus não há pobre, não há rico, não há posição, não há nada. Para Deus todos são iguais. E nós somos parte do corpo. Nós vivemos no corpo. Então nós temos que colocar isso em prática. Jesus, ele veio destruir todas as barreiras do preconceito. Gálatas 3, Paulo escrevendo aos Gálatas da Galácia 26 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Jesus foi o único que não teve preconceito. Pelo contrário, ele veio quebrar preconceitos. Ele veio dizer que todos são iguais, que os judeus não têm privilégios, todos são iguais perante ele. Jesus foi o único que não teve preconceito, porque ele era Deus, e ele é Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. Jesus disse o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que vem a mim, pode ser negro, pode ser branco, pode ser judeu, pode ser americano, pode ser africano, pode ser de qualquer raça, tribo ou nação. Tudo que o Pai me dá, vem a mim, e eu de maneira nenhuma lançarei fora. Eu de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu não faço acepção de pessoas, porque todos nós, todos os homens, são iguais perante Ele. Lá em Apocalipse diz também que toda raça, tribo, nação, de todos os povos virão perante Ele, adorar e glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava pensando, se Deus fizesse acepção de pessoas, nós não estaríamos aqui hoje para tomar a ceia. Se Deus olhasse como nós olhamos, nós não estaríamos aqui sendo dignos de participar dessa mesa. Jesus não teve preconceito de nós. Muitos de nós éramos os piores homens e piores mulheres. Muitos de nós éramos os piores pecadores. Mas Deus não fez acepção. Deus não olhou com o nosso olhar. Deus olhou para dentro do nosso coração e viu ali, e sabia que nós, pelo poder do Espírito Santo, seríamos transformados, mudados, salvos, libertos, regenerados, para que hoje nós estivéssemos sendo aqui participantes da mesa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus, Ele não é preconceituoso. Graças a Deus, Ele olhou para nós e não teve preconceito. Da onde nós estávamos, do que nós estávamos fazendo, do que nós éramos. Estávamos mortos em nossos pecados, como todos os outros que necessitam dele. Para encerrar, Efésios 2: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, afastados, pecando, nas trevas, em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Estávamos mortos e hoje Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Que você jamais possa fazer acepção de pessoas. Que o Espírito Santo possa quebrar qualquer preconceito que exista no nosso coração. Que o Espírito Santo possa quebrar qualquer preconceito que exista na igreja, no meio da igreja.
porque todos serão recebidos aqui da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, porque a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja não é sua, a igreja é do Deus que não faz acepção de pessoas. A igreja é do Deus Todo-Poderoso, que recebe todos da mesma forma, desde o menor até o maior, desde aquele que não tem condição alguma, daquele que tem toda a condição. Deus não faz acepção de pessoas, e a igreja não pode fazer acepção de pessoas. Amém. Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta manhã estarmos, Senhor, diante de Ti. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que nesse momento, Pai, Teu Espírito Santo esteja trazendo ao nosso coração, Senhor, a consciência, Deus, que todos os preconceitos têm que ser tirados e quebrados dos nossos pensamentos, da nossa vida e do nosso coração. Tira, ó Pai querido, dentro de nós todo sentimento preconceituoso, todo sentimento que faz, ó Pai, o homem e nós muitas vezes julgarmos, ó Pai, a aparência, julgarmos sem conhecimento, julgarmos sem saber da história e da vida, Senhor, de alguém. Pai, quebra nesta manhã, Senhor, todo preconceito, porque o Senhor veio para quebrar preconceitos, porque todos nós somos iguais perante Ti. Todos nós, ó Pai, somos os Teus filhos, Pai. E para um Pai verdadeiro, não há diferença entre os Seus filhos, Pai. O Senhor ama cada um. O Senhor ama cada um da mesma forma, Senhor. Não há distinção do Teu amor, Deus. Não importa o que façamos, não importa, Senhor, o que deixamos de fazer, o Teu amor permanece igual para conosco. Amém, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado por tudo, Senhor. Que possamos olhar com os Teus olhos, que possamos enxergar a Tua palavra, e que a Tua palavra, Pai, ela seja, Senhor, vivificada no nosso coração, Deus. E que tenhamos esta consciência, que a Tua palavra diz, ó Pai, que nós não podemos fazer acepção de quem qual que seja, Senhor, porque isso é pecado, Deus, e nós não queremos pecar contra Ti. Nós não queremos pecar contra a Tua palavra, nós não queremos Te entristecer, ó Pai. Oh Deus, tira, Senhor, todo preconceito dentro do meu coração, dentro do coração da Tua igreja, dentro do coração do Teu povo, Senhor. Que possamos amar as pessoas que o Senhor há de enviar neste lugar, que possamos amá-las, Senhor, da forma que elas vierem, porque quem faz a obra, quem muda, quem transforma é o Teu Espírito Santo, Senhor. A nossa função, o nosso dever é somente amar as pessoas como elas são, respeitá-las como elas são, Senhor. Senhor, tudo fazemos, tudo Te agradecemos. Obrigado por esta manhã, por sermos participantes da Tua mesa, Pai. Muito obrigado, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir isso.